Olá, tudo bem, pessoal? Estou aqui para continuar com a nossa aula, né? Com o tema 10 do nosso curso. E o título é O Pecado e a Misericórdia de Deus. Então, está chovendo aqui, eu não sei, o áudio pode ficar meio ruim, mas fiz alguns testes aqui, eu acho que dá para continuar, assim. Tomara que a coisa melhore. O primeiro ponto é sobre o mistério da misericórdia. Então, o primeiro eu vou ler, né, e depois eu comento aqui passado, conforme eu vou lendo aqui, eu vou comentando, né, as coisas que eu acho interessante. Esse texto aqui é uma compilação, né, não é um texto integral, mas, enfim, a gente vai, mas eu fiz uma seleção assim dos pontos mais importantes, assim, uma síntese, né? Então vamos começar. A pessoa humana como criatura experimenta múltiplas limitações. Ao perceber a impossibilidade de responder ao mal, ao sofrimento e à injustiça, pode surgir em muitos uma atitude não de súplica ao Deus misericordioso, mas uma espécie de acusação, resultado de uma indignação. A experiência do mal e do sofrimento torna-se assim uma forma justificada de se afastar de Deus, questionando sua bondade misericordiosa. Alguns, inclusive, chegam a ver o sofrimento como um castigo divino que recai sobre o pecador, distorcendo ainda mais a misericórdia de Deus. Parece que Deus não é relevante. E não é relevante porque não pode resolver nossos problemas. Por um lado, não nos parece claro que precisamos de uma salvação, mas certamente a salvação oferecida pela Igreja de Jesus Cristo não parece pertinente. Então, assim, esses primeiros pontos aqui são interessantes, né? Diante da injustiça, né? Diante das limitações que a gente experimenta na nossa própria vida, parece que a gente tem duas atitudes, né? Ou uma atitude humilde, né? De pedir ajuda, ou uma atitude arrogante de fingir que ele não existe ou se indignar diante daquela uma indignação assim que não dá frutos, né? Assim, uma indignação que só gera mais revolta. Você pode até tentar fazer alguma coisa, mas no final das contas o mal que você experimenta ele sempre vai estar lá de uma maneira diferente. Então, quando a gente parte para esse tipo de atitude frente ao mal, a gente chega a uma maneira, né, de a gente meio que se justifica falando que Deus Deus não existe, né? Ou então se ele existe, ele é um Deus sádico, que é só ver a gente sofrer e não é bom, né? Então, diante dessa atitude assim de negação, da misericórdia de Deus, a gente chega à conclusão de que ele não é relevante, né? Ou porque ele não pode resolver nossos problemas, ou porque a gente não precisa de uma salvação. Então, esses dois pontos, né? Ou Deus ele é incapaz de resolver, ou a gente não precisa de solução, a gente não tem problema, né? O mal é assim mesmo e é só uma questão de perspectiva. Como consequência final desse eclipse de Deus, nós teremos a rejeição social. A gente acaba, como sociedade, caindo nessa rejeição da necessidade de recorrer ao perdão e à misericórdia de Deus. Deste modo, a perda do sentido do pecado leva à perda da necessidade de salvação e, como consequência, ao esquecimento de Deus por causa da indiferença. Então, cara, isso aqui é um retrato hoje da sociedade, né? Pelo menos boa parte da sociedade, ou pelo menos a sociedade que a gente enxerga, né? Na cultura e, enfim, na educação. Olha, não tem esse negócio de salvação. Porque para que eu vou me salvar de quê, né?
não existe isso. Para que eu vou precisar de perdão se o pecado não existe, né? Se o mal ele é só uma questão de perspectiva. Então, portanto, quanto mais a consciência humana rendendo-se à secularização que é o afastamento da igreja, né, em última instância, perde o sentido da palavra misericórdia, mais a igreja sente o direito e dever imperativo de pregar o Deus da misericórdia. O mistério da fé cristã parece encontrar a sua síntese nesta palavra. A missão evangelizadora é o anúncio em voz alta de que em Jesus Cristo, crucificado, morto e ressuscitado, se realiza a plena e autêntica libertação do mal, do pecado e da morte. O trunfo de Cristo é a expressão da sua misericórdia para com o homem, expressão de que o amor é mais forte que o pecado, mais forte do que a morte de todo mal. O mundo só alcançará a paz sobre a guerra, a violência, quando invocar a misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Então, essa, vamos dizer assim, uma consequência dessa secularização, desse tipo de atitude, é que a ideia de misericórdia fica aguada. Né? A gente acaba caindo nessa ideia assim, de um Deus bonzinho, né? De um Deus que, vamos dizer assim, um Deus positivo, né? Como se fosse um deusinho, né? Um Deus fofinho. E escondendo o fato de que na misericórdia de Deus ela implica uma espécie assim, ela reflete a nossa miséria, né? A misericórdia e a miséria são praticamente têm a mesma raiz. Então o pecado do homem, a nossa miséria, reconhecer Deus como misericordioso é reconhecer o ser humano como miserável. E essa maneira aguada de enxergar a misericórdia de Deus é um pouco como tampar esse reflexo, né? Esquecendo da nossa própria miséria, né? Então, o triunfo de Cristo é a expressão da sua misericórdia com o homem. Então, essa expressão, né, de que a nossa realidade está impregnada do mal, que a gente não consegue vencer esse mal, e a glória de Deus, né? Quando a gente fala sobre a glória de Cristo na cruz, a gente está querendo dizer justamente que é possível vencer o mal, né? O mal ele não é definitivo, ele não é a última palavra para o destino do homem, né? Nós não estamos fadados ao mal, à miséria, a essa realidade limitada que nós experimentamos e que tanto nos custa, né? Então não é fácil responder à evidência do mal no mundo, talvez porque o mal não seja um problema, mas um mistério. Um mistério no qual estamos pessoalmente envolvidos. Um mistério que não se resolve teoricamente, mas com atitudes vitais ou existenciais. Então o mal, né, teorizar sobre o mal é um problema. É uma dificuldade. Porque não existe, vamos dizer assim, na equação, na lógica, uma maneira, vamos dizer assim, redonda de encaixar o mal na bondade de Deus, na bondade e na onipotência divina, né? Mas, então, a maneira certa como nós devemos lidar com essa realidade do mal é enxergá-lo como um mistério, de fato, que ressalta ainda mais a bondade de Deus. Então, continuando, né? O segundo ponto agora é compreendemos o pecado a partir da misericórdia, né? Então a noção do pecado ela nasce, como a gente já adiantou um pouquinho, a partir da misericórdia divina, né? O pecado está presente na história do homem. Seria inútil tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura outros nomes, como se tende a dar, né? Inventa um monte de nome para esconder que ali no fundo é um pecado. Mas de onde vem o mal? Especialmente o pecado.
Para responder a esta pergunta, devemos olhar para o mistério de Deus. Por que o pecado só pode ser entendido? Porque o pecado só pode ser entendido a partir da misericórdia de Jesus Cristo. O mistério da iniquidade só se explica à luz do mistério da piedade. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Precisamos, pois, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar de nossa fé naquele que, e só nele, é o vencedor do mal. Como afirma Pascal em seus pensamentos, o conhecimento de Deus, sem o conhecimento da necessidade da nossa redenção, é enganoso, assim como o reconhecimento da nossa miséria sem reconhecer o Redentor. Bem, a gente pode começar a partir dessa última parte aqui, né? Focar nessa parte aqui. Conhecer a Deus, reconhecer a necessidade da nossa redenção é enganoso. E justamente essa questão do Deus aguado, né? Do Deus bonzinho. Essa tentativa de evitar confrontar com a nossa miséria e automaticamente leva a gente a questionar sobre a real necessidade de uma salvação, de uma real necessidade de redenção, como se nós fôssemos bonzinhos ou como se a nossa miséria fosse simplesmente um ponto de vista, é enganosa, né? É uma relação enganosa, porque Deus, porque a misericórdia de Deus, a nossa piedade em relação a Deus, ela é fundamentalmente uma ação de súplica, né? Uma relação de alguém que precisa de ajuda e que precisa ser salvo, né? Que é o nosso caso. Então, se a gente se confronta, se relaciona com Deus como se fosse de igual para igual, né? Como se fosse uma entidade bonzinha que ajuda a gente a viver melhor, a gente estaria se enganando. É assim como o conhecimento da nossa miséria sem o Redentor, ou seja, assim como se nós nos reconhecêssemos como miseráveis, mas assim de uma maneira meio fatídica, né? Como se não tivesse solução para isso, né? Que a solução é justamente o Redentor, que é o Cristo. Então, o mistério do pecado, né, ele só é compreendido na sua plenitude quando chega Cristo. Antes disso, esse mistério fica incompleto, né? Não se entende o porquê. É como aquilo na vida, que às vezes a gente só vai entender o porquê que aquilo acontece depois de muito tempo que a gente reflete no todo. A gente só entende a realidade do pecado quando Cristo entra no mundo e passa a dar sentido a tudo. Então, para esclarecer a realidade do pecado, a luz da revelação divina nos fala particularmente do pecado das origens. Mas o ponto de partida para compreendê-lo é a mensagem da misericórdia divina revelada por Jesus. O pecado original é uma verdade essencial da nossa fé. Nós não podemos correr disso. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia de que Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos de graça, todos graças a Cristo. Então, isso é muito interessante, né? A salvação é uma dádiva que nós não conseguimos sondar a beleza, né? É uma coisa imensa, né? É uma coisa que está além da nossa compreensão. Mas para que houvesse essa salvação, era necessário um pecado. Não que o pecado fosse inevitável, o pecado era evitável, mas a beleza de Cristo se deu, e aí entra o mistério, né? Esse paradoxo. O pecado era evitável, nós poderíamos evitar o pecado. Nós pecamos, né, como humanidade, pecado original. Só que esse pecado, ele abriu caminhos para a vinda de algo superior a um estado anterior ao pecado, que é o estado da redenção. Isso a gente vai ver mais adiante, né? Então, o mal, ele serve para o bem, né, nesse sentido. Ele serve para que o bem aumente.
vamos dizer assim, de acordo com essa fé, e essa aqui é uma verdade essencial, né? Quer dizer, uh, e entender que existe mal no mundo não é verdade de fé, isso é só uma pessoa que tem um mínimo de juízo, assim, que enxerga as coisas assim, que sofre, entende que existe mal no mundo, existe sofrimento no mundo, isso é inegável. Contudo, a explicação para isso é uma verdade de fé, ou a explicação para esse mal é uma revelação, porque a gente não consegue explicar, isso é uma coisa que precisa ser revelada para a gente de fora. Por dentro a gente pode... A gente sempre fica rodando na mesma coisa, alguns falando que o mal não existe, o bem e o mal são só questão de perspectiva, outros falando que a gente tem que aceitar isso mesmo e pronto, acabou, enfim, é tudo uma questão de energias e tudo mais. Mas assim, o fato é que o pecado original, a doutrina do pecado original é uma verdade essencial da nossa fé e a gente não pode, vamos dizer assim, menosprezar essa realidade, porque a revelação, ela vamos dizer assim, levar a sério a revelação, levar a sério que a palavra de Deus ela foi dada por Deus, que a gente pode se basear nela para a gente crescer em entendimento espiritual, ela é necessária, né? E inclusive porque esse entendimento espiritual ele orienta a nossa compreensão sobre a realidade, nossa filosofia de vida. Mas a gente sempre tem que deixar claro de que o pecado original é uma essência, é essencial. A gente não pode relativizar esse pecado original, né? Como se fosse uma mera, como que eu posso dizer, um mero mito simbólico que não tivesse, fosse só uma história para acalmar as nossas ânsias de conhecimento, vamos dizer assim, de respostas. Não, de fato aconteceu, e a gente tem que levar isso a sério. Isso é base da nossa fé. Especialmente porque esse pecado original ele se torna esse reverso então da vinda de Jesus, né? Ele abre as portas, ou ele faz necessidade, ele é a ausência na qual Jesus preenche superabundantemente, né? Então, avançando, por trás da opção de desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus, que por inveja os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem nesse ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele foi primeiro um anjo bom, criado por Deus. A harmonia com a criação também fica destruída depois do pecado original. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Finalmente, vai realizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso da desobediência. O homem voltará ao pó do qual é formado. A morte entra na história da humanidade. Então, isso também é uma verdade da nossa fé, né? Como se deu isso de maneira, vamos dizer assim, histórica, a gente não sabe, porque vamos dizer assim, a maneira como a revelação nos conta é uma maneira de fato simbólica, né? É um mito no sentido de que a gente vai ver aqui, né? No sentido bom do mito, que é uma narrativa, uma palavra que dá origem e está, portanto, na base da história posterior. Ou seja, o mito do pecado original, ele tem que ser entendido como uma fundamentação da história da revelação, da história da salvação. E não como como, sei lá, a mitologia grega, por exemplo, que é uma maneira de explicar que contém ali uma interpretação da realidade. Aqui não, isso daqui é diferente. Esse mito, ele é um mito formador.
ele tem pretensão em essência, passar uma verdade que é insondável para nós, uma verdade que a gente não pode alcançar, de que o homem, que houve um primeiro pecado na humanidade e, portanto, anterior a isso, a humanidade, que aqui simbolicamente está, que é reduzido a dois personagens, Adão e Eva, ele implica em uma realidade anterior, pré-pecado, né, pré-queda, em que não havia morte, não havia corrupção, havia um estado de conexão perfeita entre o homem e Deus, né, e que haveria essa felicidade de plenitude, né, o jardim do Éden. Como isso se deu, não sei, ninguém vai saber, né? Talvez quando morremos, né, quando vier a salvação, o juízo final, talvez nós vamos ter acesso a tudo isso, como se deu. Mas é uma verdade de fé. Deus disse, aconteceu isso, houve um pecado, então realmente precisamos dar fé nisso, que isso aconteceu, porque é insondável, a gente não consegue tocar nisso. E então, com esse pecado, que foi uma escolha, e agora a gente vai entrar um pouquinho mais sobre as decorrências disso. O que significa falar sobre o pecado original, né? As consequências do pecado original para a humanidade. Aqui é interessante é uma reflexão bastante pertinente, assim, sobre a natureza humana, né? E sobre a antropologia. Ao longo da história, a Igreja formulou o dogma do pecado original em contraste com o otimismo exagerado e o pessimismo existencial. Então, em contraste com o otimismo exagerado e o pessimismo existencial. Isso aqui é interessante. Frente a Pelágio, que afirmou que o homem só pode fazer o bem com suas forças naturais e que a graça é um mero auxílio externo, minimizando assim tanto o alcance do pecado de Adão quanto a redenção de Cristo, reduzido a um mero exemplo, mal ou bom, respectivamente, o Concílio de Cartago, seguindo Santo Agostinho, ensinou a prioridade absoluta da graça, pois o homem, depois do pecado, foi prejudicado. Também o Concílio II de Orange, no ano de 529, falou a mesma coisa, né? Então, essa daqui é a perspectiva positiva, né? O otimismo exagerado, como se houvéssemos um otimismo em relação às capacidades do homem, como se o homem fosse capaz de salvar a si mesmo, sabe? E que Cristo, ele seria, vamos dizer assim, só um exemplo, né? Só nas palavras atuais, né? Como se fosse um coach, como se ele tivesse vindo, dado exemplo de como deve ser feito e enfim, que a cruz, né, a maneira como alcançar a salvação fosse essa, né, esse teu exemplo, e que cada um conseguisse salvar a si mesmo, né, seguindo o exemplo dele. Pô, não é por aí. A gente sabe muito bem que a graça de Deus, ela é a graça que salva. A gente não tem como salvar a si mesmo, senão Cristo não seria o Salvador. Ele seria um belo coach, mas não seria um Salvador. Ao contrário, agora falando sobre o pessimismo existencial, Lutero, que sustentava que depois do pecado o homem é essencialmente corrompido em sua natureza, isso aqui é interessantíssimo, porque Lutero, ele afirma que com o pecado original foi capaz de mudar a natureza do ser humano. Isso aqui é interessante, porque eu já vi alguns católicos afirmando isso aqui, que nós temos a nossa natureza má, vamos dizer assim, o pecado está na natureza humana. Isso aqui a gente vai falar aqui mais adiante sobre isso. Que a sua liberdade é anulada, que há pecado em tudo que ele faz. O Concílio de Trento, de 1546, afirmou a relevância ontológica do batismo, que apaga o pecado original, embora suas sequelas permaneçam, entre elas a concupiscência, que não deve ser identificada, como fez Lutero, com o próprio pecado.
O homem é livre em seus atos e pode merecer com boas obras sustentado pela graça. Então isso aqui quando a gente parte por essa questão, eu sou essencialmente corrompido, eu estou preso, né? É um determinismo, eu estou determinado ao pecado. Então não adianta, eu posso fazer o que eu quiser, eu não consigo alcançar, vamos dizer assim, o oposto do que Pelágio falava, né? Pelágio, olha, o homem consegue por conta própria salvar-se. Aí, como se Lutero viesse e falasse, não, de jeito nenhum, o homem não tem, ele não só não consegue salvar, como nada que ele faça vai contribuir para a sua salvação. A igreja fala, não, peraí, nem lá nem cá. Quem salva é Cristo, mas nós precisamos, quem salva é a graça, a prioridade absoluta da graça, contudo, nós precisamos lutar também pela nossa salvação. Não é simplesmente sentar e esperar morrer para tá tudo bem, só falar que aceitar Cristo e beleza. Não, você precisa agir também. Como São Tiago, né? Mostra sua fé com palavras que eu mostro a minha fé com ações. Então, a nossa busca pela santidade é uma busca de luta. Né? Não é simplesmente uma manifestação, como se fosse, olha, eu acredito em Deus, beleza. Jesus, eu aceito Jesus, estou salvo, beleza, eu posso pecar à vontade. Pô, não é por aí também. Justamente porque nós temos liberdade. Porque a nossa natureza não foi modificada pelo pecado original. Houve, aí eu vou adiantar aqui, né? Não, vou ler aqui primeiro, porque eu acho que eu vou conseguir falar melhor aqui lendo, né? Vamos continuar aqui. Agora ele faz aqui 3 pontos assim mais organizados assim para analisar essa relação. Embora existam alguns elementos de natureza mítica no Gênesis, compreendendo o conceito de mito em seu melhor sentido, ou seja, como palavra-narração que dá origem e está, portanto, na base da história posterior, que a gente já falou, seria um erro interpretar a história da queda como uma explicação simbólica da original condição humana pecaminosa. Essa interpretação transforma um fato histórico em natureza. Isso aqui é o que está falando. Transforma um fato histórico em natureza, mitificando-o e tornando inevitável. Paradoxalmente, o sentido de culpa que leva a reconhecer-se naturalmente como pecador conduziria a atenuar ou eliminar a responsabilidade pessoal pelo pecado, pois o homem não poderia evitar aquilo a que ele tende espontaneamente. O correto, porém, é afirmar que a condição pecaminosa pertence à historicidade do homem, não à sua natureza original. Isso aqui é muito interessante. Assim, o pecado, ele não alterou o... Como que eu posso... vou tentar dar uma analogia assim, triste, me vem aqui agora, né? Vamos supor que uma pessoa... colocar um evento trágico, né? Que Deus nos livre disso, mas vamos supor que uma pessoa perca um filho por um erro seu. Acontece uma coisa terrível, ele perde o filho, né? O filho acaba morrendo por conta de um erro seu. Isso foi um erro. Aquela pessoa cometeu um erro e a consequência daquele erro foi gravíssima, porque ele acabou perdendo um filho. Então, o homem foi privado da presença do filho. E isso vai marcar o homem para o resto da vida. Isso marcou ele de uma maneira negativa, ou seja, através da ausência dele, e isso vai causar consequências graves para a vida inteira da pessoa, né? Então ela vai estar sempre carregando aquele peso daquele erro que levou a um custo tão doído, que é a perda de um filho. Mas isso não mudou a natureza daquela pessoa. Ela não mudou, ela não é uma pessoa diferente no sentido essencial. Ela não é, em essência, diferente da pessoa que antes daquele erro, né? O pecado original seria mais ou menos a mesma coisa, né? Nesse sentido. O homem, né, os nossos primeiros pais pecaram, foi uma coisa histórica que marcou a vida dos primeiros pais para sempre.
teve consequências, mas não mudou a natureza deles, né? Então, isso é muito importante a gente ter essa clareza, né? Continuando, como após o batismo ficaram algumas sequelas do pecado, o cristão pode experimentar fortemente a tendência ao mal, sentindo-se profundamente pecador, como ocorre na vida dos santos. No entanto, essa perspectiva existencial não é a única, nem a mais fundamental, pois o batismo realmente apagou o pecado original e nos fez filhos de Deus. Ontologicamente, o cristão em graça é justo diante de Deus. Lutero radicalizou a perspectiva existencial, compreendendo que toda a realidade a partir dela que se tornava assim marcada ontologicamente pelo pecado. Então, continuando, né, assim, seguindo da nossa analogia, né, essa tendência ao mal, a gente poderia relacionar como se fosse uma tendência à tristeza, à depressão dessa pessoa que, pelo seu erro, causou a morte de um filho, né? Então, seria sequelas aqui do pecado. Então, a gente sempre, né, como consequência, a gente sempre tende ao pecado, a gente sempre tende a essa tristeza pelo nosso erro, né? Contudo, é que falando, né, o erro de Lutero foi radicalizar isso, achando que, olha, da agora para frente a nossa natureza está marcada, a gente mudou a nossa natureza. Nós não temos como mais nos livrar dessa culpa. E aí, nesse sentido, a igreja, com a vinda de Cristo, ele é como se vamos dizer assim, o filho voltasse à vida. Interessante, né? Essa analogia. É como se a gente tivesse matado o nosso filho e com a vinda de Cristo, é como se o filho voltasse à vida, né? Não nosso filho agora, né? E que ele nos perdoasse, né? Então esse batismo seria como o reconhecimento do nosso pecado, olha, desculpa, e reconhecimento de, caramba, meu filho reviveu, eu cometi o erro, vamos dizer assim, ele não nega o fato, ele continua acontecendo lá no passado, mas ele mudou o futuro, né? A ressurreição de Cristo mudou, a paixão e a ressurreição de Cristo mudou o futuro, trazendo ainda mais alegria, né? Imagina, o Filho ressuscita depois do nosso pecado, então aquela culpa que a gente carregava se torna glória ainda maior, uma alegria ainda maior do que a alegria original. O terceiro ponto leva à questão da transmissão do pecado original, um mistério que não somos capazes de compreender plenamente. A Bíblia ensina que nossos primeiros pais passaram o pecado para toda a humanidade. Beleza. Então isso aqui é interessante, né? Sim, beleza, eu pequei, eu cometi um erro que matou meu filho. Eu vou ter um outro filho agora, e aí por que essa minha culpa passa para ele, né? Então a gente vai tentar entender isso. Aqui já está falando que, olha, é um mistério que a gente não é capaz de compreender plenamente. Já está falando isso aqui. Então, os capítulos seguintes do Gênesis narram a progressiva corrupção do gênero humano. Então, falou assim, olha, beleza, esse pecado, pelo menos assim, a gente pode não entender a estrutura, né, teoricamente, como é que ele passou de uma pessoa para outra, mas a gente vê que as consequências estão passando. Assim, na prática, a gente vê que aquelas primeiras pessoas, os nossos primeiros pais passaram a ter uma tendência para o pecado, e que os filhos deles continuam com essa mesma tendência, né? Então, pelo menos na prática, a gente vê. E narram essa progressiva corrupção do gênero humano. Estabelecendo um paralelismo entre Adão e Cristo, São Paulo afirma: assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só Cristo, todos se tornarão justos. Este paralelismo ajuda a compreender corretamente a interpretação que se costuma dar ao termo Adamá, como de um coletivo específico. Como Cristo é um só, ao mesmo tempo cabeça da igreja,
Assim, Adão é um e ao mesmo tempo cabeça da humanidade. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, como todos estão implicados na justiça de Cristo. Então, bem, o que ele está querendo dizer aqui, olha, existe, tipo assim, Cristo salvou a humanidade inteira através do seu sacrifício. Então é como se ele, sei lá, né, como se ele fosse um representante legal diante de Deus, né? Olha, eu represento Deus, então eu represento, diante de Deus, eu estou representando os homens todos, então eu vou me sacrificar e todo mundo vai estar salvo porque vai ser assim, beleza? Diante do juiz de Deus, né? E por outro lado, assim, olha, se isso funciona com Cristo, isso também deve funcionar com Adão, né? Como se Adão fosse esse representante e como se fosse o capitão, né? Vai lá, resolve nossa parada aí. Aí ele vai e erra. Caraca, véio, todo mundo tá lascado agora. Aí depois veio Cristo, falou, vai lá, você vai representar a gente, né? Mas agora não é um de nós totalmente, né? É alguém diferente, né? É uma natureza diferente. Mas ele vai lá e faz beleza. Todos nós, como uma unidade, como um time, a gente vence. Então, a igreja entende de forma analógica o pecado original dos primeiros pais e o pecado herdado pela humanidade. Adão e Eva cometem um pecado pessoal, mas este pecado será transmitido por propagação à humanidade inteira. Isto é, pela transmissão de uma natureza humana privada, isso aqui é interessantíssimo, natureza humana privada da santidade e da justiça originais. E é por isso que o pecado original é denominado pecado, de maneira analógica. É um pecado contraído, ele é contraído e não cometido. Um estado e não um ato. Assim, embora próprio a cada um, o pecado original não tem em nenhum descendente de Adão um caráter de falta pessoal. Então, nós temos as nossas faltas pessoais, né? Aquilo que a gente faz concretamente, que é um pecado. Mas o pecado original, ele não é julgado a nós como uma transgressão pessoal. Isso foi pessoal dos nossos pais, né? Contudo, nós nós herdamos essas consequências, esse pecado, né? Vamos dizer assim, o erro que levou à morte do filho, ele priva, isso aqui eu marquei, não comentei, né? Ele priva de todas as pessoas, dos meus, vamos supor, eu tive um filho, cometi o erro, ele morreu. Eu tenho outro filho, mesmo que aquele filho não tenha cometido, ele está privado da presença do primeiro, né? Então, essa natureza humana, ela foi privada, ela não modificou, mas ela foi privada de algo, da presença de Deus, né? Da presença desse primeiro filho, dessa relação original. Se a gente joga isso pro pecado original, né? Então, os nossos primeiros pais, eles pecaram e eles foram privados disso para eles, né? E aquele dom, aquela graça era única. Ela não poderia ser reinaugurada a cada nascimento. Ela era única e como uma presença de um filho. Ela é externa a mim, né? Ela não seria ela é externa a mim e única. E então aquela presença de Deus na vida dos homens, ela era único, e ele poderia, enquanto aquele filho estivesse vivo, todo mundo em volta, todos os descendentes poderiam desfrutar daquela presença de Deus, daquela realidade, né, magnífica. Mas como os nossos primeiros pais pecaram, aquela realidade foi privada deles e automaticamente todo mundo que veio na sequência também ficou privado dessa santidade e da justiça originais. Diante das lamentáveis consequências do pecado e da sua difusão universal, vale perguntar: mas por que Deus não impediu o primeiro homem de pecar?
São Leão Magno responde: a graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. Nada obsta a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado após o pecado. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior. Então, é como isso, né? O nosso pecado matou a presença de Deus, a nossa santidade, aquela graça. Mas Cristo ressuscitou, né? Como o Filho que volta à vida. E com ele traz uma felicidade, um êxtase muito maior do que aquela primeira realidade, porque traz consigo a redenção, a misericórdia, né, que a gente está falando aqui. Então a misericórdia é uma alegria ainda maior, porque ela traz consigo esse alívio da carga que a gente carrega. Então, a vida como um combate, né, continuando aqui, já partindo agora para os finalmente, adverte tanto contra... isso aqui, eu já comentei sobre isso aqui, nessa questão da felicidade ainda maior, né? A vida como combate adverte tanto contra o otimismo ingênuo quanto o pessimismo desesperado e propicia um olhar de discernimento lúcido sobre a situação do homem e da ação no mundo. Ignorar que o homem tem uma natureza lesada, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. Então, quer dizer, a gente ignorar a realidade do pecado torna a gente mais ingênuo em relação à nossa própria atitude, né? Ao nosso próprio autoconhecimento. Fala assim, não, eu não vou cair nisso aí não. Não, você vai cair, cara. Você não você tem pé de barro, vamos dizer assim. Você precisa da graça. Não dá para contar só com você, não. Dá uma serena confiança em Deus, Criador e Pai misericordioso, que não abandona a sua criatura, perdoa sempre e tudo conduz para o bem, mesmo nas adversidades. Repete, omnia in bono, tudo o que sucede, tudo o que me sucede é para o meu bem. Por conseguinte, e esta é a conclusão acertada, aceita isso que te parece custoso como uma doce realidade. Então, omnia in bono, tudo é para o bem. Então, até minhas falhas, assim como o pecado original trouxe um bem muito maior, as minhas falhas pessoais também vão trazer um bem muito maior, se a gente sempre recorre a Deus, né? Tem essa atitude humilde. Então, desperta uma atitude de profunda humildade que leva a reconhecer sem surpresa os próprios pecados e entristecer-se por eles serem uma ofensa a Deus, não tanto porque supõem ser fruto de um defeito pessoal. Isso aqui é interessante. Muitas vezes a gente peca e a nossa tristeza ela tá baseada numa espécie de pô, velho, falei de novo, que droga, eu não queria ter falhado. É um orgulho, pô. Eu sou tão bom que como é que eu fui cair nisso aqui? Isso não é o jeito certo de você se sentir, né, entristecido pelos seus pecados. O jeito certo, vamos dizer assim, o correto é você reconhecer que, olha, eu sou pecador mesmo, tem que ser humilde e reconhecer, é isso mesmo, eu peco, eu tenho essa tendência, eu sempre vou ter, eu não vou me livrar dela, e esse pecado, mas a tristeza que eu sinto por esse pecado não é porque eu me surpreendi comigo mesmo, mas sim porque ele faz o meu pai sofrer, né? Uma pessoa que me ama sofrer. Sei lá, né? É como, né, uma pessoa que sei lá, né, briga com, eu vou falar um exemplo, né, a, que, eu, que eu experimentei agora recentemente. Uma das minhas filhas, né, ela aconteceu alguma coisa lá e ela me bateu, e me machucou, me cortou. Ela chorou com muito mais dor do que quando ela machuca. E não aconteceu nada com ela. Mas por quê? Porque ela não conseguia conceber o fato de que ela tinha sido de que ela estava me fazendo sofrer, o pai, né? Então essa contrição é a contrição perfeita que a igreja diz, né? A nossa dor não é por uma falha nossa, mas a dor é pela ofensa ao pai. É saber que a gente causa dor, né? Que a gente é o causador de um sofrimento para uma pessoa que ama a gente.
E D, né, seguindo aqui, ajuda a distinguir o que é próprio da natureza humana, enquanto tal, do que é consequência da ferida do pecado da natureza humana. Depois do pecado, nem tudo que experimentamos como espontâneo é bom. A vida humana tem, portanto, um caráter de combate. É preciso lutar para se comportar de maneira humana e cristã. Então isso aqui é interessante, porque a nossa afetividade ficou... A nossa natureza não mudou, mas a nossa afetividade, sim. Né? A gente tende ao pecado, né? Ou seja, a gente tende a achar que aquilo que é ruim é bom, né? A gente tende a gostar do que é ruim, vamos dizer assim. E a gente precisa lutar para ordenar essa afetividade. A, a achar que, assim, não, se eu fiz espontaneamente, naturalmente isso daqui vai ser bom, né? Então, não é assim, pô, porque se você for se você for julgar que tudo que você faz é espontâneo, você vai acabar chegando à conclusão de que coisas más são boas, o que é moralmente ilógico, né? Bem, e para finalizar, né, a ternura de Deus, pecado, salvação e misericórdia, né? Na paixão de Jesus, toda a sujeira do mundo entra em contato com o puríssimo, com o Filho de Deus. Se o normal é que o impuro contagie e contamine em contato com o puro, aqui temos o contrário, pois onde o mundo, com toda a sua injustiça e com suas crueldades que o contaminam, entra em contato com o imensamente puro, nesse contato a sujeira do mundo é realmente absorvida, anulada, transformada em amor infinito. A realidade do mal, da injustiça que deteriora o mundo e ao mesmo tempo contamina a imagem de Deus é uma realidade que existe e por nossa culpa. Não pode simplesmente ser ignorada, tem que ser eliminada, mas não é que um Deus cruel exija algo infinito. É justamente o contrário. O próprio Deus se coloca como lugar de reconciliação e em seu Filho assume o sofrimento. O próprio Deus introduz sua pureza infinita no mundo como um dom. O próprio Deus bebe o cálice de tudo o que é terrível, e assim restaura a lei pela grandeza de seu amor, que através do sofrimento transforma as trevas. Então é isso. É Deus, né, no fundo, a gente erra e Deus, a gente erra e o nosso erro, né, nós errar, o nosso erro nos privou de algo que nós não éramos capazes de reaver por nossa própria força. Então, Deus, pela sua infinita misericórdia, reaveu isso por nós. Né? Deu uma dádiva que nós não éramos capazes de adquirir por conta própria. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E eu aguardo vocês para a nossa conversa pessoalmente, tá bom? Um grande abraço e até mais.